que é uma história incrível, assim, Pô, o Mandela é uma referência para mim, mas você que é um cara bem politizado, você sabe que ele não foi só flores a vida dele, né? Ele foi um cara que pô, foi guerrilheiro, ele participou de atos terroristas, mas como cada um pode aprender, né, com seus próprios atos e buscar evoluir enquanto ser humano. Tu foi aprender sobre ele onde lá? Fui nos museus dele e fui na Ilha Robben, que foi onde ele ficou preso, né, boa parte da vida dele, lá uma celinha que é menor do que aqui o estúdio. Ah, tem um lugar que tu pode ir lá ver onde é que ele ficou? Sim, entendi, ele entendi. e os outros. Aí conversei com os colegas que ficaram com ele também presos, né, décadas durante... Que são os guias lá hoje. Ah, é? Os caras que ficaram com ele, eles Isso, são os guias de lá são os colegas que ficaram presos com Mandela. E dessa história, o que tu aprendeu? Cara, com o Mandela, ele me ensinou muito sobre liberdade. Inclusive, um capítulo do livro é sobre isso. Que liberdade é um estado interno, né? Como assim? Porque ele foi nessa salinha, ele ficou 27 anos presos e 18 anos foram nessa cela que tinha 2 por 2,5. E ele fala que foi lá que ele encontrou a liberdade dele. Ou seja, preso numa cela. Mas ele tem alguma explicação? Qual foi o movimento psicológico ou espiritual que ele fez? Sim, cara, ele fala muito que quando ele foi lá, ele foi como todo ser humano, cheio de vícios e imperfeições, e morreu com certeza com todos os vícios e vários vícios e imperfeições. Mas ele falava como ele era prisioneiro do ódio que ele tinha, né, da segregação promovida pelo apartheid, das mágoas, do desejo de vingança. E ele tem aquela frase célebre, né, que ele, quando ele deixou a prisão, ele entendeu que se ele não deixasse naquela cela o ódio, as mágoas, a arrogância, ele ia continuar preso mesmo que caminhasse livre pelas ruas, né? Então, você olha, por exemplo, o Mujica, o Gandhi também, que foi outro cara que eu fui o Mujica, eu tive a oportunidade de estar com ele um pouquinho antes de deixar o Brasil, e o Gandhi foi outro cara que foi estudar na Índia, que também passou boa parte da vida preso. E foi nesses atos de extrema, assim, privação, não só privação física, mas privação psicológica, intelectual. Foi nas sombras, no mergulho das sombras, que eles encontraram assim a luz, né, deles, a liberdade deles. Será que é porque, obviamente, ninguém quer ficar preso, né, e ter a sua liberdade reduzida, mas quando tu fica obrigado, quando tu é obrigado a ficar num lugar em silêncio, repetindo poucas coisas durante o dia, naturalmente teu cérebro entra num estado de reflexão. Sim. Eu não sei o que é isso. Que é uma coisa que o ser humano ele tenta se colocar para atingir esse patamar, né? A gente tenta meditar, a gente se fecha no quarto para tentar simular essa situação. Obviamente a gente não quer ser preso. Mas parece que quando o cara é preso e vai para um lugar extremo, ele atinge mais rápido essa iluminação. Cara, eu fiquei nessa viagem eu fiquei 3 semanas morando numa caverna, né? No meio também, assim, eu tentei replicar esse estado, só que foi voluntário, né? E é muito interessante quando você se priva um pouco você fica com você mesmo, muitas das coisas que você atribui como sendo culpa do outro, você é obrigado a fitar dentro de você mesmo. Né? Então a gente tende, por exemplo, eu tô viajando com a minha companheira, aí ela faz uma coisa e eu fico irritado, a culpa é dela. E quando você tá só com você mesmo, você passa a ter que admitir suas próprias imperfeições, né? Como é que é essa história da caverna? Como é que tu chega num lugar desses e entra numa caverna pra morar lá? Cara, não foi assim também. Foi um pouco difícil, né? Eu fiquei um tempo buscando a caverna e eu digo que foi talvez uma vaidade travestida de humildade. Então, na verdade, assim, dentro da tradição budista, da tradição hindu, você tem a história de vários mestres que teriam atingido a iluminação após passar um período numa caverna, 30 dias, 40 dias em meditação, e até Jesus, né, tem os 40 dias no deserto, que ele teria passado um período de reflexão e meditação. E eu fui com essa ambição, né, de como esses mestres que atingiram a iluminação, sei lá, encontrar alguma coisa. Não atingi a iluminação, tô bem longe disso. E eu fiquei buscando uma caverna. Lá na Índia eles têm esse hábito, alguns mestres. Tentei lá em Rishikesh, que foi um retiro que eu fiz, não consegui. Tentei procurar em Dharamshala, que foi um retiro com o Dalai Lama, também não consegui. E aí eu tinha recebido a indicação de um mestre de um templo lá no sul da Índia, de uma montanha sagrada, onde um mestre tinha passado também um período, o Sri Ramana, numa caverna em meditação, e ele atingiu a iluminação lá.
A montanha se chamava Arunachala. Aí eu cheguei lá no templo, na montanha, assim, ninguém falava inglês. Eu com a minha mochila me virando. E aí eu cheguei no templo, os caras foram super solícitos, o gerente do templo falou, a gente te dá um quarto aqui durante 2 semanas, a gente te dá comida, só pra você ficar meditando, você não precisa fazer nada. Aí eu falei, não, mas eu quero uma caverna. Aí ele falou, pô, até tem cavernas aqui, mas eu não conheço, não tô autorizado a deixar você subir, é perigoso e não posso. Aí eu peguei e fui tomar um chai. A montanha se chamava Arunachala. Eu fui tomar um chai e veio O que é um chai? Um chai é uma bebida indiana à base de gengibre, assim. Tá. E aí veio um menino conversar comigo. Eu perguntei pro menino, qual é o seu nome? Ele falou, Arunachala. O nome dele era o mesmo nome da montanha. Tá, né? Aí eu falei, pô, cara, eu contei minha história, que eu tinha abandonado tudo, né, em busca de autoconhecimento. Ele falou, você não conhece uma caverna? Ele falou, eu não conheço uma caverna. Quer dizer, existe a caverna desse santo, só que ela hoje já virou um lugar turístico, né? Então, tem várias pessoas passando por lá. Ele falou, eu posso te levar lá, e lá pra cima tem um lugar secreto que pouca gente conhece, que é onde esse santo ficava meditando. Eu posso te levar lá. Aí eu subi, eu tenho contato com esse menino até hoje. Subi a montanha, fiquei lá, ele me deixou lá e eu fiquei a tarde inteira nesse ponto, lá em cima da montanha, meditando, olhando para a cidade e mentalizando, pedindo com muito respeito ao espírito da montanha, ao próprio santo, a todas as deidades que pudessem existir ou não. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas de alguma forma funcionou. Porque no final da meditação, era final do dia, né? Tava baixando o sol, já tava... Falei, pô, não vou ficar aqui na montanha à noite. E aí, no que eu me arrumei para descer a montanha, chegou um cara, assim, do nada, num lugar que não passa pessoas. Passou um cara, olhou para mim, assim, bem indiano, né? Só com uma tangazinha laranja. E perguntou o que eu tava fazendo ali. Aí eu contei minha história e falei que eu tava procurando uma caverna. Aí ele ficou um pouco em silêncio e falou, tá, eu não devia te fazer isso, mas eu vou te levar numa caverna. Eu peço para que você não fale para ninguém que eu tô fazendo isso. Eu vou te levar numa caverna. Aí, por que tu acha que ele abriu essa exceção pra ti? Cara, eu acho que talvez ele tenha visto sinceridade ou sentido alguma coisa, né? Porque, sei lá, você vê um turista maluco só com uma tanga sentada na pedra, assim. Ele acreditou que você estava buscando de verdade. Eu acredito que sim. Sim. Aí ele te guiou até a caverna, é isso? Me guiou até uma caverna onde morava um sadhu. Os sadhus são retirantes espirituais na Índia que abandonam a vida material para se dedicar à espiritualidade. Mas, cara, 95% deles fica mendigando na cidade fumando um baseado. Então, o que é muito comum no caminho espiritual também. Muita gente acha que a espiritualidade de good vibes é só namastê, gratidão e fumar um baseado e esquece de realmente ver olhar para as sombras, olhar para suas imperfeições. Então de alguma forma esses caras usam isso como uma desculpa para poder ficar esses caras e nós. Claro. Sim. Usando eles como exemplo. Né? Sim. Mas tem os caras que levam a sério e estavam lá nesse lugar. Esse era um deles, né? Entendi. Ele estava lá na montanha, ele estava lá na caverna, uma caverna escondidinha no meio da natureza. E ele não falava a minha língua, ele falava Tamil, que é um dos 30 idiomas da Índia, lá do sul da Índia. E como é que vocês se comunicaram? E aí esse cara que fez o intermédio, que me levou até lá, ele falava inglês. Entendi. Então ele fez o intermédio entre a gente. Aí o cara mediu meu pulso, porque lá no Ayurveda eles medem o pulso, sentiu minha energia, pediu pra eu meditar, pediu pra eu fazer umas posturas de yoga. Usando o outro cara como interlocutor, me fez umas perguntas e aí me aceitou lá na caverna dele. Aí eu fiquei 3 semanas com esse cara na caverna. E como é que foi essa experiência? Pô, irmão, foi maravilhoso, foi muito bom, mas eu sempre digo que tu não precisa estar numa caverna para encontrar qualquer coisa. Assim, eu não repetiria a experiência, porque você pode encontrar isso aqui. Eu vou fazer um retiro agora ali em Curitiba, na minha cidade. Tipo, eu posso encontrar lá a mesma coisa que fui buscar lá. Eu consigo encontrar isso na minha casa? Cara, depende de pra onde você olhar, né? Você consegue, com certeza. Pois é. O ambiente externo, ele te ajuda a encontrar algo interno? Cara, sim, mas depende da atitude mental. Tem um ditado tibetano que fala o seguinte, mude a sua mente e deixe o resto como está. Né? Então, alguém que tem realmente uma entrega profunda e uma profunda clareza mental, ele vai conseguir ter um nível de profundidade muito maior do que alguém que realmente não está comprometido e nem é sincero consigo mesmo, mas está num retiro. Só que eu falo isso numa condição de
de quem também tá buscando. Tipo, eu fiz essa viagem, aprendi muita coisa, sobretudo desaprendi muita coisa, mas eu ainda sou um buscador, eu ainda sou cheio de imperfeições, falhas, tô longe de ser mestre de qualquer coisa.